Começou mais um episódio deste podcast feito com muito carinho pelo Clube de Desbravadores Estrela do Norte. O Clube Estrela do Norte faz o podcast Polaris. Seja muito bem-vindo, seja você desbravador ou não, de onde quer que você esteja falando. Aliás, deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Nós queremos te conhecer para saber onde estão os nossos ouvintes, porque esse podcast também é produzido por você que está ouvindo aí do outro lado. E aonde você pode comentar? Nas nossas redes sociais. Não esqueça de seguir o clube nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E também escutar o nosso podcast pelo Spotify. Muito bem, essa que falou para você foi a Fê. A Fê, ela é responsável pela parte de mídia da unidade dela no clube. Eu sou o Maurício e sou o pastor do Clube Estrela do Norte. Salve galera, sou a Silvia, secretária do clube. E aí galera, eu sou o Jonathan, sou conselheiro do clube. Oi, eu sou a Larissa, a diretora de comunicação do clube. Bom, nós estamos viajando junto com o Gael em diversas histórias. E ele vai de um lado para o outro, de Egito a palácio, e neste momento ele está no palácio. Aconteceu uma situação bem... duas mulheres chegaram brigando por uma criança no palácio de Salomão. E Salomão, ele recebia as pessoas para julgar os casos que aconteciam na cidade por ali. A galera vinha para debater alguns assuntos e que ele decidisse como juiz da situação. E essas duas mulheres chegaram brigando por causa de uma criança. Uma estava acusando a outra de ter dormido em cima do bebê, a criança acabou falecendo e uma estava viva. E elas estavam brigando por qual filho de quem ali era aquela criança que estava viva, porque as duas mães não queriam ficar com seu filho morto. E ficou na mão de Salomão ter essa escolha. E qual foi a escolha que ele teve? Nossa, que escolha terrível, hein? Salomão, ele era um rei muito sábio. Imagine, né? Duas mães, a gente vai aqui tentar imaginar a cena. Duas mães brigando por causa de um bebezinho. Elas estavam disputando, né? Porque um faleceu, então elas acharam que o que estava vivo era uma delas. E qual que foi a atitude desse rei perante essas duas mães? Qual foi a atitude mais sábia que esse rei teve para poder solucionar esse caso entre as duas mães? Fala aí, John, um pouquinho. Ele teve uma ideia péssima, horrível. Não. Ele pensou e teve a ideia de cortar a criança ao meio para dividir entre as duas mães. Meu, que absurdo. Já pensou? Você que tem um filho, por exemplo, você tem um filho e a pessoa fala que vai cortar o seu filho no meio. Pensa que crueldade! Mas foi uma decisão muito inteligente, porque uma das mães, digamos assim, disse que não queria que cortasse a criança no meio, que a outra mulher poderia ficar com a criança, né, mas que deixasse a criança viva. E foi aí que Salomão viu que aquela era a mulher que era mãe, que era a mãe verdadeira. Porque a mãe amava tanto, né? A mãe amava o filho e não queria que ele fosse cortado ao meio. Muito bem, é uma situação assim bem interessante mesmo ali quando chega e ele toma essa decisão, né? Não, vamos fazer o seguinte então, já que uma diz que é dela, a outra fala que é dela, então é o seguinte, então só tem a gente saber, vamos cortar o meio da metade para cada um e tá tudo resolvido, né? Então na realidade ele usou essa medida drástica para que pudesse identificar quem era a mãe verdadeira, certo? Essa foi a medida drástica. Eu lembro de uma historinha aqui, bem rapidinho, vou contar para vocês. Diz a história que tinha um camarada que era muito sábio e que aí os alunos e as pessoas iam até ele. Foi o caso de Salomão. Salomão teve sabedoria para poder discernir aquele momento ali. Nós precisamos também, né?
o Gael, para poder participar aí do exército, né, do Mike, ele precisava também tomar decisões inteligentes. Então, a ideia aqui hoje é trabalharmos sobre decisões inteligentes. Você tem a liberdade de escolher e de decidir. Então, esse sábio, um dia um aluno chegou para ele e falou o seguinte: mestre, eu tenho aqui na minha mão um passarinho. Né? Ele colocou a mão para trás assim, ele tinha o passarinho na mão ali e tal. E ele perguntou para o mestre: mestre, quero lhe fazer uma pergunta, esse passarinho está vivo ou está morto? Né? Você sabe essa historinha e tal. E aí o mestre olhou para ele e falou o seguinte: depende. Aí, como assim depende? Ou ele está vivo ou ele está morto? Eu disse: não, depende. Depende do quê? Depende de você, da sua decisão. Você que vai decidir se ele está vivo ou morto. Falando para quem? Para o menino ali, né, para o rapaz. Por quê? Porque se o mestre falasse que estava morto, ele deixaria o passarinho vivo, né? Estava na mão dele. Se o mestre falasse não, tá vivo, ele mataria o passarinho que estava na mão, porque o passarinho espremia ali o passarinho, e ali então ele mostraria: tá vendo? Você errou. Então ele colocou esse poder de decisão aonde? Na mão do menino que estava questionando. Assim também Salomão, nesse ato de sabedoria, ele conseguiu enxergar e ver e discernir qual das duas realmente era a verdadeira mãe, certo? Porque uma mãe, ela está até disposta a perder o filho no sentido para uma outra pessoa do que ver o filho morrer. E foi esse ponto aí. Então, na nossa caminhada também, assim como o Gael está aí nessa pegada ali, junto com o seu conselheiro ali, caminhando e passando, e na nossa caminhada também, a gente precisa entender que nós precisamos sempre teremos direito às nossas decisões, a escolher, mas é claro que isso também tem problemas e consequências também. Exatamente, pastor. Essas escolhas a gente tem que saber agir com sabedoria e buscar Deus a sabedoria, né? Como assim Salomão teve, né? E somente Deus pode nos dar essa sabedoria, né? Mas a gente deve saber utilizá-la da melhor maneira possível, né? O rei Mike ali estava explicando, o oráculo, na verdade, explicou para Gael que toda decisão, certa ou errada, é anotada no livro. E essas decisões, essas atitudes que ele tomar serão prestadas contas no final. No final ele vai prestar conta de acordo com as decisões que ele tomar. Só que o Rodrigo falou que ele é livre para escolher e responsável pela escolha que fizer. Então, eu posso fazer qualquer escolha? Sim, você é livre para fazer qualquer escolha. E Deus, ele deixa esse livre-arbítrio na sua mão. Só que cada escolha tem uma consequência, seja ela boa ou seja ruim. Aí cabe a você escolher um dos lados. Aqui fala de escolha ali, né? E a minha pergunta é essa: a gente fala dessa questão do livre-arbítrio aí, né? O que é livre-arbítrio? Né? O que é esse livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio e tal. Assim, para você dizer, o que é livre-arbítrio? Me ajuda a entender um pouquinho esse negócio aí. Livre-arbítrio, nossa, é uma palavra assim complexa. Livre, sou livre para escolher, que eu quero isso. Nossa. Viver livre num habitar, eu acho, né? Sei lá. A gente somos únicos, né? O ser humano é o único assim, que tem, né? Os anjos também têm livre-arbítrio. Complexo. Vamos lá. O que é aí? Vamos lá, gente. Para você, o que é livre-arbítrio aí e tal? Às vezes a gente pensa que a liberdade de fazer o que eu quiser é fazer aquilo que as pessoas... eu vou fazer isso mesmo. Quando alguém fala, não faça isso. Não, vou fazer porque é minha escolha, é meu livre-arbítrio. Mas muitas vezes você tem a liberdade de não fazer aquilo também. Então não é sobre fazer tudo. Tá, é sobre... Deixa eu ver se eu entendi aqui. Vamos lá. Então, o livre-arbítrio, então, seria o direito que eu tenho de tomar as decisões. Que ela falou, eu posso decidir qualquer coisa, né? Eu posso escolher qualquer coisa. Então, o livre-arbítrio seria isso, esse direito que eu tenho de escolher. Se certo? vou fazer ou não. Se vou fazer ou não. Aí, então, isso é fruto da liberdade que eu tenho.
E aí agora você está comentando, então você está indo já avançando um pouquinho mais. Então, o livre-arbítrio é o seguinte, é o direito que eu tenho de escolher, certo? Agora, a liberdade, essa liberdade que eu tenho, aí que você ia agora comentar. Isso. E também tem liberdade para dizer sim, mas liberdade para dizer não também, alguma coisa que ia falar assim, é isso aí? Isso. A gente tem escolhas desde a hora que a gente acorda. Desde o momento que eu acordo, eu tenho uma escolha. Seja se eu vou ficar 5 minutos e me atrasar, e daí eu vou colher uma consequência de pegar o trânsito mais congestionado, chegar atrasada no trabalho e ter que trabalhar em menos tempo para produzir o que eu preciso. A roupa que eu vou sair essa semana, eu tive a escolha de não olhar a previsão do dia e eu fui com uma roupa que não era adequada para o dia. Eu precisava de um casaco que eu estava sem. Eu colhi a consequência de ficar com frio, então, mas foi a minha escolha. Então, do mais básico para o mais complexo, que é talvez uma profissão que a gente vai levar para o resto da vida, é uma escolha que a gente faz e a gente tem a liberdade de não fazer ou fazer essa escolha no momento. Muito bem, então, deixa eu fazer assim, então, livre-arbítrio, então, como você comentou aí, é esse poder de decisão que eu tenho e eu sou livre para escolher, certo? Mas você já deu um toquezinho na questão da liberdade ali, que eu também posso escolher sim ou não. Então agora, para a gente poder entender um pouquinho melhor o livre-arbítrio, a gente precisa entender um pouquinho mais do conceito de liberdade. Porque é livre-arbítrio, quer dizer, uma liberdade de escolha. Mas o que é liberdade? Eu sou livre para fazer qualquer coisa? Não, como é que você vê a liberdade? Para a gente poder entender o livre-arbítrio melhor, a gente precisa agora entender a liberdade. Para você, o que significa ter liberdade? Vamos lá. Vamos lá. Pá, eu vou falar. Fala aí, manda ver. Liberdade, né? O que é liberdade para você, João? Pra mim, liberdade é pra eu sair pra jogar bola, jogar de videogame na casa dos amigos, convidar os amigos pra andar de bicicleta, pra ir no shopping, isso é liberdade pra mim. Então, liberdade para você é fazer o que é bom, então, é isso? Exatamente. Pelo que eu vi, porque para ir ao shopping, jogar bola, né? Exatamente, né? É só coisa boa e tal. Só uma coisa boa. Beleza. Agora, aí eu já não sei mais, né? Eu acho que a gente vive num país que tem essa liberdade. Por exemplo, na Índia, as mulheres elas não podem escolher com quem elas vão casar. Elas são praticamente tipo compradas. Você troca aqui a minha filha por tal coisa. Exatamente. Então, ela não tem essa liberdade de escolher uma pessoa com quem ela quer se casar, que ela ama. Então, eu acho que liberdade é poder realmente tipo, escolher o que você vai fazer, como você vai viver. Ou, por exemplo, você quer seguir uma profissão e a sua mãe quer que você siga outra profissão. Ela quer que você faça uma faculdade e você quer fazer outra faculdade. E você tem essa liberdade de escolher. Você não pode escolher algo que você vai seguir pro resto da vida e porque a outra pessoa quer que você siga isso. Você tem que escolher porque você gosta daquilo. Muito bem, o que mais? Vamos lá, Silvia, Larissa também aí para vocês. O que é liberdade? Se você pudesse definir liberdade, o Jonathan falou o seguinte: liberdade é a gente fazer o que é gostoso, o que é bom assim tal, poder sair e tal. A Fia comentou aqui que ela se sente livre por ter a liberdade de poder escolher um namorado, porque lá na Índia. Veja, isso é bom. Daqui a pouquinho eu vou colocar uma batata quente na tua mão, viu, Fê, para você responder também em relação a essa questão aí. Vamos lá. Mas aí, Silvia e Larissa também para vocês. Eu tô aqui pensando ainda. O que é liberdade? Porque o livre-arbítrio, eu só terei um bom uso do livre-arbítrio se entenderam primeiramente o que é liberdade. Vamos lá. Uma coisa interessante da liberdade é que é questão de espaço. Talvez a minha liberdade de fazer algo vai até onde começa a do outro. Então, tem esse ponto também. Eu posso escolher alguma coisa na minha vida, por exemplo. Vou usar uma consequência bem pesada, assim. Por exemplo, eu decido que vou
fazer amizades que não me levam para bons caminhos. É uma liberdade que vou estar ali me divertindo e tal, vou achar legal, mas esses amigos me influenciam para um mau caminho e me levam a utilizar drogas e coisas que não me levam a lugar algum. Eu tô curtindo ali com os meus amigos, entre aspas, e eu uso drogas e me torno uma pessoa viciada naquilo. A consequência atinge toda a minha família. Então a liberdade o John falou sobre sair com os meus amigos e tal, e estudos anteriores a gente estudou sobre a lei. Então tem também o reflexo da liberdade, e eu escolho ponderar as minhas escolhas em cima da lei, porque eu aceitei a graça que a gente já estudou, daí eu ligo com a lei de Deus, com o que Ele quer para minha segurança, porque Ele me ama, que a gente já estudou, e daí eu posso fazer as minhas escolhas. Muito bem. Eu estou gravando bem o que vocês estão falando aqui, viu? O John falou, não é a liberdade eu poder jogar bola, eu poder... A Fê falou, a liberdade eu poder escolher alguém para namorar, que já tu usou só como exemplo, né? A Larissa agora já colocou o seguinte, que liberdade também tem um certo tom de responsabilidade, porque pode atingir e afetar outras pessoas também. Muito bem. Você quer comentar alguma coisa também? A liberdade é requerer independência. Eu consigo ver a liberdade depois dos 18 anos, porque eu tive uma educação rígida e fechada. Então, quando uma pessoa é privada de muitas coisas, quando ela conquista a liberdade, aquilo é valioso. Então, aí você tem que ter uma cabeça boa para saber discernir a liberdade. Você tem que ter uma cabeça boa, assim, para saber usar essa liberdade de uma maneira positiva. Porque às vezes pode confundir liberdade com fazer tudo que a gente quiser. E a gente mencionando aqui, a gente pode colher consequências. Então, liberdade para mim é autonomia e independência. É ser livre, mas você tem que ter uma cabeça certa. E você, desbravador, desbravadora que está ouvindo isso, liberdade não é vocês fazerem tudo que vocês querem, mas saber ter uma cabeça boa para fazer uma escolha correta ao uso dessa liberdade. Peraí, não estou ligando esse negócio dele, você tem que me ajudar Tem agora. que ter aqui. autocontrole, é isso? Não. Tem que ter um autocontrole, é que eu sou Não. muito controladora. Não, peraí, mas vamos para o seguinte aqui, ó. Se liberdade é o direito que eu tenho de fazer o que eu quero, como é que agora você fala que liberdade não é fazer o que eu quero? Eu não entendi agora direito aí, como é que a gente pode explicar isso? Existe uma liberdade verdadeira e uma falsa liberdade? Como é que a gente poderia tratar desses assuntos? Você falou que liberdade tem responsabilidade, liberdade tem um limite, mas então não é liberdade. Se tem limite, não pode ser liberdade, né? E aí, você pode escolher um namorado, você é livre para escolher qualquer pessoa ou você tem alguns padrões na sua liberdade? Fica tranquilo, ela está toda vermelha aqui. Viu? Você pode também assim, eu quero sair e tal. Estou colocando aqui para a gente poder avaliar, a gente tem um pouquinho de tempo aqui para a gente tocar em cima. Então preste atenção aqui agora. Então eu vou falar para a gente poder sintetizar aqui e juntar as palavras de vocês. Aí você que está ouvindo a gente, acompanhando aí, parabéns aí, preste atenção aqui, ó. Tem liberdade e tem libertinagem, certo? Talvez se eu tivesse perguntado, uma liberdade sem responsabilidade, uma liberdade sem limite é libertinagem. Uma liberdade, qual foi a palavra que você usou mesmo, Silvia? Autonomia? Com independência e tal. Ela na realidade tem uma independência de fazer o que é certo, ela tem autonomia para fazer o que é certo, liberdade para fazer o que é certo. Não é liberdade para fazer qualquer coisa, só coisa boa. É muito bom servir para jogar bola, é muito bom servir para isso, é muito bom servir aquilo, mas tem que saber o seguinte, que você também tem que entender que tem as suas responsabilidades. Não dá para você jogando bola todo dia aí, né? Embora isso seja gostoso, seja bom, você tem a sua... Você não pode jogar bola no período de escola, né? No período da aula. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque você está sendo um libertino e não um livre, tá bom? Preste atenção nesse sentido aqui. Agora vou dar minha dica. Sabe por que eu digo isso? Porque você quando é livre, você tem responsabilidade. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar um texto bíblico nas viagens ali que o Gael
teve ali, tá? Vamos falar do José, que a gente comentou também no estudo atrás ali. José, José teve, ele não teve o direito de escolher a esposa dele, né? Sabia disso? Ele não teve. O faraó é que deu uma das suas filhas para ele como esposa. Ele nem teve tempo de dizer assim, mas peraí, deixa eu conversar com ela direitinho aí, né? Como é que é e tal. Bate. Tal. Ele não teve essa oportunidade. Se você pegar um exemplo, você lembra do avô de José? Como é o nome dele? Era o filho de Abraão, Isaac. O Isaac também não pôde escolher a namorada. Não foi nem o pai, né? Não, foi o empregado que foi lá e tal, escolheu a tal da Rebequinha, gente boa. Mas já pensou? Agora presta atenção. Ó, veja como algumas coisas são boas pra gente. Eu tento me colocar no lugar do José. Se tivesse dado zica lá no negócio e a menina fosse ruim, o que eu ia falar pro meu pai? Cara, foi o senhor que escolheu pra mim, então ó, eu tiro. Agora, quando a gente escolhe errado, o que o pai e a mãe podem dizer pra gente? Olha, foi você que escolheu. Eu avisei. Não era flor que se cheira. Você entendeu como liberdade, ela traz um peso de responsabilidade pra gente? Vou contar uma historinha bem rapidinho aqui, 1 minutinho. Conta a história de um navio francês quando estava chegando na América, chegando em Nova York. Estava chegando um navio ali e lá tem aquela estátua da liberdade, aquele negócio bonito e tal. E quando ele chegou, o navio chegou ali, disse que o camarada, quando desceu do navio, ele falou: agora eu estou na terra da liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. E aí, quando ele desceu, vinha um cidadão atravessando a rua, ele fechou a mão e deu um soco no nariz do cara. Pum! E quando ele deu o soco no nariz do cara, o camarada caiu, já veio 2 guardinhas do lado, grudaram nele e levaram ele para a delegacia. E quando ele chegou no delegado, por que você deu o soco no nariz do camarada? Ele disse: mas aqui não é a terra da liberdade, eu não posso fazer o que eu quero? Aí ele falou o que ela disse, comentou. Ele falou o seguinte: a liberdade tem limite. A tua liberdade termina quando começa o nariz do outro. Você entendeu qual que é o conceito de liberdade? Então a gente precisa decidir. Agora entenda o seguinte aqui, ó. Nós, por causa do pecado, eu já não tenho mais uma consciência do que é certo e o que é errado. Eu preciso de alguém que me dirija nisso. Alguém que me diga realmente o que é liberdade. Por isso que Jesus falou o seguinte assim, ó. Eu vos farei livres, né? Eu vos darei vida e vida em abundância. Se vocês crerem em mim, vocês verdadeiramente serão livres. Livres não para fazer o que querem, não para ser libertino. Livres para serem felizes, entendendo que a liberdade é um bem que eu tenho de dizer até mesmo não. Então, liberdade não é, mas eu queria experimentar aquilo. Liberdade também é o seguinte: não, eu não quero. Quando você for pressionado aí, quem sabe na escola, alguém quiser te oferecer alguma coisa, você é livre para dizer: não, eu não quero isso. Se você é pressionado pelo grupinho aí na escola, ou no seu grupo de amigos, querendo que você faça uma coisa que você sabe que é errado, você é livre. Você tem liberdade para dizer: não, eu não quero isso. Não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer também. Não é porque todo mundo acha que isso que é o correto que eu tenho que fazer também. Então eu preciso ter esse parâmetro. Vocês concordam com isso? A gente tem uns 2, 3 minutos aí para fechar. Vocês concordam com isso? Sim, então eu faço escolhas. Essas escolhas podem ter consequências aqui imediatas, né? Como a gente citou, assim, me atraso para sair de casa, tenho menos tempo para trabalhar, então tenho que trabalhar mais rápido. Então essa é a minha consequência imediata. Mas as minhas atitudes de escolhas em relação a escolher o pecado. Quando eu escolho o pecado, a minha consequência, aonde chega isso? Porque Gael entendeu que está sendo escrito um livro aí. Que livro que é esse? Para que serve esse livro? Você está perguntando para mim ou para eles? Para todo mundo. Para todo mundo aqui. Então, bora responder aí, gente. Então veja assim, gente, ó, tudo que a gente faz, nós temos alguém que sabe o que é certo e o que é errado acima de tudo. A Bíblia diz que Deus é conhecedor do bem e do mal. Veja, Deus ele não tem relacionamento com o mal. Ele nunca fez nada de mal, mas ele sabe o que é mal. Ele domina sobre o bem, ele domina sobre o mal. O homem, por causa do pecado, ele é dominado pelo mal. Nós somos dominados pelo mal. Por isso a gente precisa desse ajudador, que é Jesus. Então a gente tem que ter essa consciência. Enquanto a gente não tiver essa consciência, nós vamos ter decisões
equivocadas, erradas, porque são decisões que foram baseadas nas minhas escolhas e não na orientação de quem? De Deus. E eu posso até ficar assim empurradinho, alguma coisa, porque às vezes eu quero fazer uma coisa e Deus fala, cara, mas não faz isso. Isso não é legal. Ah, mas eu queria fazer, isso aqui é tão bom, não, mas não faça o quê? Então a gente pode até ficar chateado na hora, mas depois pense que vai ser a sua melhor escolha não ter feito aquilo. Agora, tudo que a gente fez, tudo que a gente fizer, vai estar escrito e anotado. Por quê? Porque a liberdade é o direito do outro também, não é só meu direito. E Deus vai trazer um dia isso a juízo. Né? Olha, você fez isso aqui de errado, você prejudicou isso, isso e isso. Essas pessoas também eram meus filhos. Então, quando a gente fere a liberdade, a gente está ferindo os filhos de Deus. Por isso que Deus toma nota, como cuidado, amor e carinho. Mas se você tomou alguma decisão equivocada, fez alguma coisa errada, também existe o perdão, né? O espaço de Deus para purificar, perdoar você e te ajudar a ter uma caminhada de decisões mais certas, de decisões de liberdade, porque quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Bom, acho que para finalizar aqui, a gente, quando eu peço perdão para Deus e Ele me perdoa de todas as escolhas erradas que eu fiz, eu não preciso ter medo desse final, né? Desse julgamento. Então, por quê? Porque o juiz é o cara que conhece tudo, que conhece o bem e o mal. O juiz é o cara que te perdoa, então não tem como trazer à luz algo que ele já perdoou. Já perdoou, então por isso, né? Não esqueça disso, que sempre que a gente precisar, ele vai estar lá para ajudar a gente a ter uma escolha correta. Mas se mesmo assim a gente for teimoso, porque nós somos, independente de quem seja, nós somos teimosos e queremos tomar as atitudes porque a gente acha que é bom pra gente, só que a gente não vê o futuro da forma com que Deus vê. Ele conhece nosso coração muito melhor do que nós, e quando a gente errar, Ele tá ali pra perdoar a gente. Valeu, galerinha. Até o próximo, então. É isso aí, galera. Valeu! Fala, galerinha, olha só, além de seguir nas redes sociais, comenta lá hashtag liberdade pra gente saber quem e como vocês estão acompanhando a gente. E não se esquece de colocar do lado a cidade que vocês moram. Valeu! Valeu.